Por que eu odeio o Marcus Mion? 5 palavras. Um título. Um vídeo publicado na internet por um homem que havia guardado algo por tempo suficiente para que o peso disso se tornasse insuportável de carregar em silêncio. Não foi um post impulsivo. Não foi um desabafo de madrugada que o autor apaga de manhã com vergonha. Foi uma decisão. O tipo de decisão que leva tempo para ser tomada, que passa por camadas de hesitação antes de chegar ao botão de publicar, e que quando chega com um título que não deixa dúvida sobre o que está por vir. O vídeo saiu. O título ficou. E o que veio depois foi uma das disputas mais expostas dos bastidores da televisão brasileira nos últimos anos. Existe um tipo específico de conflito que emerge quando duas pessoas que dividiram o mesmo espaço profissional por anos seguem caminhos radicalmente diferentes. E um deles decide, décadas depois, que o silêncio custou caro demais para continuar sendo mantido. Não é apenas briga de famosos. É a exposição de algo que estava vivo por baixo de tudo, crescendo no escuro, esperando o momento em que alguém decidisse que a verdade, a sua versão da verdade, precisava de ar. O que aconteceu entre esses dois homens dentro de uma emissora de televisão no início dos anos 2000 está sendo julgado agora. Não apenas pela justiça, que foi acionada formalmente, mas pelo público que assiste, que escolhe lados, que decide quem acredita com base em fragmentos de uma história que nenhum dos dois conta de forma idêntica. Duas versões, um processo, nenhuma resposta ainda. Para entender o que explodiu agora, é preciso voltar para o que existia então. A MTV Brasil dos anos 2000 não era uma emissora comum. Era um ambiente específico, com uma cultura própria, uma estética própria, uma forma de fazer televisão que não existia em nenhum outro lugar da grade brasileira. Irreverente por definição, acelerada por necessidade, voltada para um público jovem que havia crescido desconfiando do formato tradicional da TV aberta e que queria algo que parecesse real, caótico, humano. A emissora entregava isso, mas entregava com um custo interno que quem estava de fora raramente via. O ambiente de trabalho da MTV era também intensamente competitivo. Não da forma corporativa e silenciosa que grandes empresas produzem, mas da forma que espaços criativos pequenos produzem quando personalidades fortes são colocadas juntas num ambiente que valoriza quem aparece mais, quem tem mais presença, quem consegue transformar a própria personalidade em produto que a câmera quer. Nesse ambiente, egos não eram problema, eram matéria-prima. E egos fortes em espaço pequeno produzem fricção, às vezes criativa, às vezes destrutiva, quase sempre as duas coisas ao mesmo tempo. Marcus Mion chegou à MTV ainda jovem, no início dos anos 2000. Tinha a energia específica de alguém que sabe instintivamente como funcionar diante de uma câmera. Não apenas o talento técnico, mas a presença que faz o espectador querer continuar assistindo sem saber exatamente por quê. Comunicativo, rápido, com um carisma que o formato da emissora amplificava, em vez de conter. Ele cresceu dentro da MTV com uma velocidade que chamava atenção. Apresentou programas que se tornaram referência dentro da grade. Construiu uma persona pública que ia além do que a emissora oferecia. Mion não estava apenas trabalhando na MTV, estava usando a MTV como plataforma para construir algo maior. E essa consciência de si mesmo como marca, essa clareza sobre para onde estava indo, era visível para quem trabalhava ao lado dele. Bento Ribeiro estava nesse grupo. Humorista, com um estilo que combinava irreverência com observação ácida. O tipo de comediante que não precisa de setup longo para chegar no ponto, que constrói o riso de uma forma que parece casual e que é, na verdade, muito calculada. Bento tinha seu espaço dentro da MTV, sua presença, seu público específico dentro do universo da emissora. Os dois dividiam o mesmo ambiente. Dividiam bastidores, corredores,
o espaço comprimido de uma emissora que funcionava com equipes pequenas e ritmo acelerado. Havia convivência, do tipo que a proximidade profissional forçada produz, que não é necessariamente amizade, mas que cria uma familiaridade real, um conhecimento das manias e dos limites do outro que só existe entre pessoas que passaram tempo suficiente no mesmo espaço. O que existia entre eles além dessa convivência é onde as versões começam a divergir. Bento alega que havia algo mais, que havia um padrão de comportamento que ele descreve como perseguição, como ambiente tóxico, como ações específicas de Mion que tornavam o trabalho mais difícil do que precisava ser. Alegações que ele guardou por anos dentro de um silêncio que, segundo sua própria narrativa, pesava. Mion não reconhece essa versão. O que existia de fato naqueles bastidores, além da convivência documentada, além dos programas que os dois fizeram, além do ambiente que a própria natureza da MTV produzia independentemente de qualquer indivíduo, é uma pergunta que esse roteiro não pode responder. Porque a resposta honesta é que não há registro objetivo do que acontecia nos corredores daquela emissora no início dos anos 2000. Há memórias, há versões, há dois homens que viveram o mesmo período de formas que aparentemente não se reconhecem uma na outra. Quando a MTV Brasil encerrou suas operações e cada um seguiu seu caminho, o silêncio entre eles foi o tipo que não resolve, apenas congela. Mion foi para a fama crescente. A carreira que havia começado na MTV se expandiu para outros formatos, outras emissoras, outros públicos. Hoje é um dos apresentadores mais reconhecidos da televisão brasileira. Um nome que o mercado associa a projetos grandes, a audiência expressiva, a uma trajetória que parece de fora, linear e consistente. Bento seguiu outro caminho. Continuou no humor. Continuou produzindo conteúdo, mas numa escala diferente, sem a visibilidade massiva que Mion acumulou, sem o tipo de presença nacional que transforma um nome em marca reconhecida por todo o Brasil. Essa diferença de trajetória não explica o que veio depois, mas compõe o contexto dentro do qual o que veio depois precisa ser lido. O silêncio durou anos, até não durar mais. O título já era uma declaração. Por que eu odeio o Marcos Mion? Não é o tipo de frase que aparece por acidente num título de vídeo. É uma escolha, calculada, direta, sem o tipo de eufemismo que pessoas usam quando querem falar de algo difícil, sem assumir completamente o que estão dizendo. Bento Ribeiro assumiu. O título disse exatamente o que o vídeo se propunha a dizer. E o vídeo entregou o que o título prometia. O que Bento relatou, dentro de um contexto que ele mesmo situa no universo do humor, mas com alegações específicas sobre comportamentos reais, foi um padrão que ele descreve como perseguição nos anos de MTV. Ambiente de trabalho que ele caracteriza como tóxico. Ações que, segundo sua versão, tornavam sua presença naquele espaço profissional mais difícil do que deveria ser. Situações que ele guarda na memória com o tipo de detalhe que só existe quando algo deixou marca real. As alegações de Bento são alegações. Esse roteiro não as trata como fatos confirmados, porque não são. São a versão de um homem sobre experiências que viveu de uma forma específica, num ambiente que o outro homem envolvido pode ter vivido de forma completamente diferente. Memória é subjetiva. Percepção é subjetiva. O que uma pessoa experimenta como perseguição, outra pode ter experimentado como competição normal, como dinâmica de trabalho, como o ruído esperado de um ambiente intenso. O que não é subjetivo é que Bento decidiu publicar. Essa decisão tem peso independentemente do conteúdo específico das alegações. Nomear alguém publicamente, com nome, com contexto, com título que não deixa ambiguidade, é um ato que tem consequências reais para quem é nomeado. Consequências de imagem, de reputação, do tipo que o mercado da televisão brasileira leva a sério,
Porque imagem e reputação são parte do produto que apresentadores vendem. A repercussão foi imediata. O vídeo circulou. A imprensa cobriu. O público que conhecia os dois da época da MTV reagiu com a mistura de reconhecimento nostálgico e curiosidade sobre o que havia acontecido nos bastidores que nunca foram completamente iluminados. Quem acompanhava Bento nas redes sociais recebeu o conteúdo como parte de uma voz que sempre havia sido ácida sobre o ambiente da televisão brasileira. Quem era fã de Mion reagiu com ceticismo sobre as alegações. O Brasil escolheu lados com a velocidade que a internet permite, antes de ter informação suficiente para escolher qualquer coisa com fundamento. Marcos Mion não respondeu nas redes sociais. Essa escolha, a de não entrar no jogo do vídeo com um vídeo, do post com um post, da narrativa pública com outra narrativa pública, diz algo sobre como ele avaliou a gravidade do que havia sido dito. Responder nas redes sociais seria jogar no território que Bento havia escolhido, com as regras que Bento havia estabelecido, num formato onde a velocidade e o alcance emocional frequentemente superam a precisão e o peso jurídico. Mion foi para a justiça. A queixa-crime por calúnia e difamação foi protocolada formalmente. O argumento central de Mion é que Bento Ribeiro ultrapassou os limites da liberdade de expressão, que o que foi dito nos vídeos não estava dentro do espaço legítimo de crítica, de humor, de relato pessoal, mas no território da mentira ofensiva que prejudica concretamente a honra de outra pessoa. Calúnia e difamação são crimes distintos no ordenamento jurídico brasileiro. Calúnia é atribuir a alguém um fato que se sabe ser falso e que constitui crime. Difamação é atribuir a alguém um fato ofensivo à sua reputação, sem necessidade de que o fato seja criminoso, apenas que seja desonroso. A queixa-crime de Mion trabalha com as duas categorias, o que revela que seus advogados avaliaram o conteúdo dos vídeos de Bento como suficientemente grave para sustentar ambas as acusações perante a justiça. O peso dessa decisão precisa ser lido com atenção. Marcos Mion é um apresentador no auge da carreira. Tem visibilidade nacional, tem contratos com emissoras e marcas que dependem da sua imagem. Tem um nome que o mercado da televisão brasileira associa a projetos de grande alcance. Uma queixa-crime não é um instrumento que se aciona levianamente. Ela abre um processo que vai ser público, que vai produzir documentos e audiências e decisões que o Brasil vai acompanhar. Mion acionou mesmo assim. O que isso revela é que ele avaliou o dano causado pelos vídeos de Bento como real e como grave o suficiente para justificar a exposição de um processo judicial, com todos os riscos que esse processo carrega, incluindo o de que o debate sobre o que aconteceu nos bastidores da MTV seja reaberto num fórum onde as duas versões precisam ser apresentadas com evidências. Bento Ribeiro quebrou o silêncio sobre o processo nas últimas horas, e o fez da forma que havia feito tudo desde o início, em vídeo, diretamente para o público que o acompanha, sem intermediários, sem assessoria de imprensa filtrando cada palavra. A declaração foi direta. Bento disse estar completamente incrédulo com o processo, que não esperava retaliação judicial, que suas falas sempre estiveram no campo do humor, não no campo da acusação formal, não no campo da denúncia jurídica, mas no espaço da comicidade que comediantes habitam quando falam sobre suas experiências com a irreverência que define o gênero. Esse argumento tem uma lógica interna que precisa ser apresentada com a seriedade que merece. O humor é um território legalmente complexo no Brasil e em qualquer democracia que leve a liberdade de expressão a sério. Comediantes operam frequentemente no limite entre o que pode ser dito e o que não pode. E esse limite não é fixo, não é universalmente acordado, não tem uma linha clara que todos reconhecem da mesma forma. O que um comediante chama de piada, quem é o alvo pode chamar de calúnia. O que o público entende como exagero humorístico, a justiça pode avaliar como afirmação de fato.
Bento argumenta que estava do lado do humor. Mion argumenta que o dano foi real independentemente da intenção. E aqui está o nó central de tudo, porque intenção e impacto são coisas diferentes. E o direito brasileiro não trata as duas da mesma forma em todos os contextos. A intenção humorística pode ser um elemento de defesa relevante, mas não é automaticamente uma proteção absoluta contra processos por difamação, especialmente quando as afirmações feitas, mesmo que em tom de humor, descrevem comportamentos específicos atribuídos a uma pessoa específica e identificável. O que Bento disse sobre os bastidores da MTV, dito com riso ou sem riso, chegou ao público como informação sobre Marcos Mion. E Mion decidiu que essa informação era falsa o suficiente e danosa o suficiente para acionar a justiça. A declaração de Bento nas últimas horas escancarou algo que o silêncio anterior havia mantido contido: que as feridas daquele período não cicatrizaram, que a distância de décadas não apagou o que cada um carrega daquele tempo, que quando dois homens que dividiram o mesmo espaço profissional chegam a um processo judicial, o que está sendo julgado não é apenas o vídeo publicado em 2026, é tudo que ficou por baixo desde os anos 2000. Dois homens, duas versões, uma batalha judicial que o Brasil está assistindo em tempo real, sem saber ainda como vai terminar. O processo corre na justiça. Bento respondeu. Mion ainda não se manifestou sobre a resposta do ex-colega. O impasse está exatamente onde estava quando o primeiro vídeo foi publicado, exceto que agora há um processo formal, há advogados envolvidos, há um sistema jurídico que vai produzir documentos e audiências e, eventualmente, uma decisão que nenhum dos dois controla completamente. Esse roteiro não tem veredito para oferecer. Não porque seja omisso, mas porque seria desonesto fingir que há clareza onde há ambiguidade real. Dois homens com versões que não se reconhecem uma na outra. Um processo que ainda não teve instrução completa. Uma história que começou nos bastidores de uma emissora no início dos anos 2000 e que chegou até 2026 sem nunca ter sido completamente resolvida entre as partes. O que esse caso coloca, e o que merece ser pensado com seriedade, são perguntas que vão além de Mion e Bento. Onde termina a liberdade de expressão e onde começa a difamação? Essa pergunta não tem resposta simples em nenhuma democracia que leva as duas coisas a sério. Liberdade de expressão existe para proteger exatamente o tipo de fala que incomoda. Crítica, denúncia, relato de experiências que quem é criticado preferiria que não fossem ditas. Se a liberdade de expressão só protegesse o que todo mundo concorda em dizer, ela não precisaria de proteção. Mas liberdade de expressão não é ilimitada. E difamação existe como categoria jurídica precisamente porque afirmações falsas e danosas sobre pessoas reais produzem danos reais, que o direito reconhece como merecedores de proteção. A linha entre os dois não é fixa. É negociada caso a caso, contexto por contexto, argumento por argumento, exatamente o que um processo judicial faz. Um homem que diz ter sofrido tem o direito de nomear quem ele acredita ser responsável por esse sofrimento? Um homem que se sente caluniado tem o direito de usar a justiça como resposta a essa nomeação? A resposta instintiva para as duas perguntas é sim. E é exatamente aí que o problema mora. Porque quando dois direitos legítimos entram em colisão, o sistema jurídico precisa decidir qual prevalece naquele contexto específico. E essa decisão raramente satisfaz completamente nenhum dos dois lados. Mion e Bento vão aguardar essa decisão. O Brasil vai assistir. E quando a sentença chegar, seja ela qual for, vai resolver a questão jurídica sem necessariamente resolver a questão humana. O que aconteceu naqueles bastidores nos anos 2000. O que cada um carrega daquele tempo. O silêncio que durou décadas e que, quando quebrado, produziu não reconciliação, mas processo.
Algumas histórias não terminam, ficam abertas, como essa, esperando uma resolução que a justiça pode dar em parte, mas que só o tempo e as pessoas envolvidas podem dar por completo. E o tempo, por enquanto, ainda não chegou lá.